Redação On News. E hoje, então, sexta-feira, com chuva, né, Jairo? Todo mundo tem que tá dirigindo aí, tem que ficar atento, porque essa primeira chuva, deixa realmente muito escorregadio aí, né? As ruas, o asfalto fica muito escorregadio, principalmente nas estradas, né? Sem dúvida alguma, pessoal, mantenha a distância do veículo que segue à sua frente para evitar qualquer tipo de colisão, né? Uma parada brusca, a pessoa tem como frear e se prevenir aí, uma vez que é muito comum as pessoas irem coladas umas às outras, né, Tarcísio? Nas estradas, exatamente, nas ruas, você não imagina que a pessoa possa frear de uma forma repentina, e aí o que acontece? Aí, pronto. As famosas colisões, né? Porque como tá escorregadio, você freia, às vezes o carro dá uma escorregadinha, e aí é prejuízo, dor de cabeça. Sem dúvida. Nossa senhora, tem gente que fala assim, eu tenho seguro paga. Não é prejuízo no bolso, mas é dor de cabeça, que não precisaria nada disso, né? Com mais atenção. Você vai acionar o seguro e aí a dor de cabeça é enorme, né? Exatamente. Se dá para evitar, por que fazer, né? Boa. Se dá para evitar, por que se sujeitar, né? Exatamente. É isso aí. Então, Jairo, o que você traz de bom nesta sexta-feira, 26 de junho? Vou falar de uma operação que foi realizada ontem aqui em Americana pelo IPEM, pelo PROCON, a Guarda Municipal auxiliou, também a Polícia Civil, para estar fazendo a avaliação nos postos de combustíveis, Tarcísio. E foi aplicada aí, na cidade aqui de Americana e Santa Bárbara, foi aplicada 1 milhão em multas por problemas que incluem lacres violados, diferença entre o volume contabilizado e bomba e a quantidade que abastecia os veículos. Pessoal, os frentistas ou a pessoa autorizada do posto de combustível, que foi analisado por essa operação ontem, eles ficam com o controle remoto em mãos, no bolso lá, a pessoa vai abastecer, vamos supor, você pede 20 litros. O cara fala assim, tudo bem, coloca 20 litros ali, mas a pessoa aciona o controle e coloca apenas 18 litros. Então. Né? E não tem como 10%. E não tem como descobrir, porque o controle fica ali na mão da pessoa. Fica lá você dentro. está vendo a bomba ali fazer a transferência do combustível da bomba para o seu veículo. Exatamente. E os caras usam dessa fraude aí, que a única maneira de descobrir é você pegar um galão e colocar ali o tanto de litro que você pediu. Exatamente. Mas quem vai fazer isso aí na correria do dia a dia? Como que você vai fazer? Não tem como, né, Tarcísio? Não tem como. A gente vai na boa fé e o pessoal vai na sacanagem contra o consumidor, né? Exatamente. Até está circulando aí vídeos, né, que mostram a operação. Deixa eu ver se eu consigo até colocar um aqui para o pessoal de casa acompanhar, viu, Jairo? Exatamente. Porque é importante, né, as pessoas terem a consciência do que realmente está acontecendo. Vamos ver se eu consigo colocar o vídeo aqui para o pessoal acompanhar. Olha lá. Você pode falar o que está acontecendo agora aí na bomba, não? Nós identificamos uma fraude onde a cada 20 litros abastecido tem um desvio de 1,6 litro. Isso acontece através do sistema eletrônico, onde ele consegue acionar essa fraude à distância. Nós conseguimos desmontar essa fraude e identificar essa irregularidade. Ok, obrigado. Tá aí, Jairo. Então realmente o que aconteceu, a movimentação que as pessoas também observaram ontem, principalmente ali na região da Iacanga, da Avenida aqui o posto Santa aqui Bárbara, né? Campos Salles também. O repórter Will Magri ontem, até por volta das 11h30 da manhã, 11 horas da manhã, esteve lá acompanhando essa operação, até porque eles não puderam estar falando conosco, dando mais detalhes, porque a operação tinha prosseguimento no período da tarde. Então nós realmente estivemos acompanhando, através aqui do jornalismo da Rádio Azul, esse flagrante de postos de combustíveis. A operação, que foi denominada como Frustrare, reuniu aí policiais da DIG, Delegacia de Investigações Gerais aqui de Americana, guardas municipais, PROCON e o IPEM, Instituto de Pesos e Medidas. O fato é que o combustível está tão caro, né? Tão caro. Seja álcool, seja gasolina, ainda mais que também se comenta que o pessoal coloca água, adiciona água no álcool, enfim.
Enfim, a gente paga tão caro por um combustível tão ruim. E ainda o pessoal frauda ainda com esses controles. Você pede determinados litros de combustível, uma quantidade, e o pessoal ainda tem a cara de pau de fraudar, de colocar menos combustível do que você está pedindo, pagando. Que você está pagando. Está pagando por isso, né? É um absurdo, né? São verdadeiros... Bom, a gente tem que se pausar aqui, né? Até porque esses empresários, entre aspas, que ganham a todo custo com combustível fraudado, não são todos, graças a Deus, é uma pequena minoria que acaba até colocando os grandes donos, a maioria dos postos de combustível em xeque, né? Como que você vai abastecer num posto de combustível sabendo que ali você pode colocar água no motor, no tanque do seu veículo, sim. Combustível adulterado, sim. Se está colocando a quantidade exata ou não, é uma fraude complicadíssimo. E pegando, teria que ser lacrado postos como esse, né? Até para que nós consumidores pudéssemos não mais abastecer nesses estabelecimentos, né? Mas Jairo, uma forma, porque assim é duro, né? Você está ali pagando e o posto ali falcatruando o combustível, né? Mas tem uma forma, viu, Jairo? Tem uma forma de você pegar aí qual posto que coloca pouco combustível, menos do que você está pagando, e também coloca combustível adulterado. Por quê? Porque o combustível adulterado, ele não rende como um combustível bom, não é? Você, na hora de abastecer, enche o tanque, é difícil, né? Duro, né? Encher o tanque. Mas tenta encher o tanque e zera o odômetro. Zera ali o odômetro. E anda com o carro no dia a dia, normal, até acender a luz da reserva. Você vai ver quanto que seu carro andou com aquele combustível. Vá num outro posto. Aí nesse outro posto, complete também. Ande normal no dia a dia. Acendeu a luz da reserva, você compara. Se você andou mais, ou andou menos, ou andou igual. Se você andou igual, o combustível é igual. Se você andou mais, né? O combustível do posto que você abasteceu, que andou mais, é melhor. Ou colocou o tanto correto, não é? Exato. E assim você vai, por você mesmo, você vai testando a idoneidade dos postos de combustíveis. É uma alternativa bacana, né? Mas quem tem dinheiro para abastecer, né? Como você mesmo disse, né, Tarcísio? Então. Constantemente. Para mim é um sonho encher o tanque do meu carro, né? Para muitos, né? Se tornou algo irrisório. Chega lá, que tem um camarada Coloca R$10. Tem um camarada que fala assim, a gasolina para mim nunca subiu. Eu sempre chego no posto e peço R$10. Coloca R$10 aí. Chego em casa, acabou o combustível. Eu só pago R$10 para encher o tanque, né? De ar, né? Enfim, mas essa é a forma correta, porque aí é o seu carro e aí você consegue saber qual posto que tem o melhor combustível e o posto que tem pior combustível, tá? E tem que tomar um cuidado também, porque hoje eles fazem umas coisas aí, umas falcatruas aí legais. O duro que são coisas legais, você não pode nem falar que é falcatrua, porque senão o pessoal vai falar aqui. Então tem a gasolina que é a refinada, que é da refinaria e tudo mais, e tem a gasolina que é formulada. O que seria isso, viu, Jairo? O processo para transformar o petróleo em gasolina, por exemplo, na refinaria, ele passa por vários processos. Vamos supor 10 processos. 10 processos. Então tem o primeiro processo, vai para um outro lugar, faz um outro processo, vai para um outro lugar, faz um outro processo, e assim até chegar no combustível normal, na gasolina normal como nós conhecemos. Aí, através de química, o que se faz? Pega-se ali no terceiro processo, que está impróprio para qualquer uso, eles pegam isso e através de química, eles fazem a gasolina formulada. Formulada, notem esse nome, formulada, não é a refinada, é a formulada. Então, essa química quebra ali e tal, até chegar no combustível. A diferença é o seguinte: 1 litro de combustível refinado normal, ele anda
vamos supor 10 quilômetros, 1 litro no carro, que tem a média de 10 quilômetros por litro. Se ele colocar a gasolina formulada, ele vai andar 7 quilômetros. Entendeu? 7 quilômetros. Então eu entro num posto, eu vejo assim, puxa, eu vejo lá, gasolina. Tá lá, gasolina tá escrito desse tamanho assim, ó. Desse tamanho, deixa eu abrir aqui, senão não cabe meu braço aqui, ó. Desse tamanho, tá escrito gasolina e tá lá um valor. Sim. Só que embaixo tá lá, formulada. Então você já vai andar menos. Então, fala assim, puxa, nesse posto tá mais barato, naquele posto tá mais caro, eu vou colocar nesse posto. Só que você tem que fazer a conta justamente do odômetro, ali onde que marca a quilometragem. Porque às vezes o seu carro consome mais, mais ainda do que o normal, a formulada, e você anda menos. Então no fim das contas você está pagando mais pelo combustível. Só que as pessoas não comentam sobre isso, não falam sobre isso, Jair. É duro, você tem que descobrir na porrada. E carro importado não pode usar o combustível formulado, né? A gasolina formulada pode estragar o motor, e aí você coloca mais 20 mil reais na sua conta aí, né? Se o motor der problema. Então, é aquilo lá. Então, por isso que você tem que zerar o odômetro, né? Tá abastecendo, procura encher ali o tanque, zera. Mas eu acho que até, assim, ele fica mais confiável. Se eu colocar pouco combustível, eu vou ter uma referência menor. Então, uma diferença pode ser muito grande de quilometragem, né? Por isso que eu falo de encher o tanque, porque fica realmente um padrão aí no seu tanque. Foi naquele posto, andou lá 500 quilômetros, marca lá, 500 quilômetros, posto tal. Vai no outro posto, andou quanto? Andou 450 quilômetros. O que aconteceu aí? Ou colocaram menos combustível no seu tanque, ou colocaram uma gasolina que era adulterada, por exemplo, não é? Que colocaram lá querosene, alguma coisa junto, e aí você jogou fora esses 50 quilômetros, porque você vai se assustar. Tem casos que você anda 100 quilômetros a menos, viu, Jairo? Puxa vida. Você tem um desconto aí de R$5 no final da conta no abastecimento e anda 100 quilômetros a menos. Então, cada um consegue ver exatamente isso, tá? Então, os donos de postos que não agem tão corretamente devem estar agora com o cabelo em pé, desejando que ninguém veja e ouça o que nós estamos falando, né, Jair? Pois é a sacanagem que impera em nosso país ainda, né? As pessoas que se aproveitam daqueles que pouco têm, infelizmente. Exatamente. Pois é, se puder aí, como o Tarcísio disse, né? Se você puder encher o tanque do seu veículo para fazer essa comparação e evite esses postos fraudulentos, que realmente o pessoal não tem o mínimo de respeito ao consumidor. Exatamente. E quem fizer isso que eu estou falando vai se surpreender e muito, hein? Vai falar assim, nossa senhora, tantos anos abastecendo no lugar que eu estava abastecendo e andando menos, eu dei 3 voltas a menos no planeta. É de assustar, Jair, é de assustar. Quando a gente faz isso, a gente se assusta até, viu? Em outras ocasiões, né, em outros países, esses postos de combustíveis estariam fechados já, né? Exatamente. O pessoal passou lá, a operação passou, fragou que realmente houve irregularidade, mas aí falou assim, pode trabalhar tranquilo, tá? Vai pagar uma multa, mas continua aberto lá, fraudando as pessoas, né? Exatamente. Rapaz, não é fácil. É duro, a gente trabalhar, suar a camisa e aí ser roubado na bomba de combustível. Combustível, né? É complicado, rapaz. Complicado demais. Bom, vamos em frente aqui, Tarcísio? Vamos. Falar do Covid-19. Opa, deixa eu aqui. Entrou sozinho aqui a Siri. Isso. Olha, o Brasil teve 1.180 mortes registradas em razão do novo coronavírus em 24 horas, mostrando o levantamento feito pelo consórcio de veículos de imprensa junto às secretarias estaduais de saúde. Quando o governo manda, a gente pega do grupo de consórcio de veículos que fazem o levantamento no Brasil. Com isso, são 55.054 óbitos pelo Covid-19 até as 19 horas da última quinta-feira no país. Dados consolidados pelo Ministério da Saúde também. São mais de
1.180 mortes registradas em 24 horas. Olha, o total de pessoas mortas por conta do Covid-19 no Brasil hoje é de 53.895 mortos e 1.193.609 casos confirmados, segundo o boletim atualizado às 13 horas de ontem no país, que tem 54 mil. Os dados divergem muito. Aliás, eu tenho os dados oficiais aqui, eu peguei agora, viu, Jairo? Peguei agora. Okay. Casos confirmados no Brasil do coronavírus. Casos confirmados, 1.228.114. Eu já subi, porque aqui está 1.193.609. Então, olha, casos confirmados, né? Isso é pelo Ministério da Saúde, tá? Se for pelo consórcio vai dar mais, porque dá essa diferença. Mas, olha, 1.228.114 novos casos. O número de mortes totais está aí em 54.971 mortes. 54.971 mortes. Em 24 horas foram 1.141 mortes. Em 24 horas. E em 24 horas, novos casos somaram 39.483 casos. Realmente, os dados, como o governo não manda, o pessoal faz esses dados atualizados de ontem pelo consórcio, dão conta que foi atualizado às 13 horas de ontem. Então, houve esse acréscimo aí, feito pelo Ministério da Saúde, que divulga os casos mais recentes das pessoas que faleceram em decorrência do Covid-19, coronavírus, e também pessoas infectadas pelo Covid-19, Tarcísio. Tá certo. E ainda falando do coronavírus, né? Uma informação que pode ser uma informação boa, mas a gente tem que tomar cuidado, porque não podemos baixar guarda, porque aí conseguimos vencer a doença. Não podemos baixar guarda de forma nenhuma. Desaba as internações em hospitais de campanha em São Paulo, e a Prefeitura de São Paulo, por exemplo, vai fechar aquele hospital de campanha que fizeram no estádio lá do Pacaembu, não é? E foi feita essa estrutura criada aí pela Prefeitura para receber 1.071 doentes, né? Mas tinham apenas 233 ontem as estruturas. Por isso, vai ser reorganizado e vai fechar alguns hospitais de campanha. Quer dizer, porque ainda estamos vencendo. Agora, já que está fechando os hospitais de campanha, porque não tem tanta gente assim internado, vamos chutar o pau da barraca. Aí vai precisar fazer o dobro de hospitais. Por isso que eu falo, não podemos correr o risco. Mas o fato de que alguns hospitais de campanha estão sendo fechados é sinal de que as pessoas estão ficando menos internadas e a estrutura de saúde, principalmente na capital paulista, está suportando bem. Mas eu lembro também, né, uma informação de anteontem, que o número de casos no interior do estado de São Paulo superaram os números da capital paulista. E lá na capital paulista são 11 milhões de pessoas, não é? Então, você imagina... e o número de casos no interior superou o número de casos, né? Está superando o número de casos, de mortes, de casos lá da capital paulista. Então, temos que tomar muito cuidado para não se alastrar, principalmente aqui no interior, que é onde que nós estamos, né? E para quem estamos falando, né, Jair? Exatamente. A Prefeitura de Americana, por meio da Vigilância Epidemiológica, informou na última quinta-feira o registro de mais um falecimento por Covid-19, o 21º de residente aqui na cidade americana. Trata-se de um homem de 61 anos, morador na Vila Mariana, que estava internado no Hospital Municipal Dr. Valdemar Tebaldi desde o dia 30 de maio. Ele faleceu na noite da última quarta-feira, dia 24. Ele tinha obesidade, diabetes e hipertensão. O quadro geral aqui em Americana do Covid-19 é o seguinte: 392 casos positivos, sendo 21 óbitos, 10 internados, 89 em isolamento domiciliar e 272 curados. 150 casos suspeitos aguardam resultados de exames laboratoriais, sendo 5 óbitos,
25 internados em hospitais e 119 em isolamento domiciliar. Além disso, o município contabiliza até agora 1.076 casos que eram considerados suspeitos, mas foram descartados através de exames negativos. A cidade de Nova Odessa tem 99 casos confirmados até agora, com 9 mortes, 34 pacientes curados, 78 casos negativos, 35 casos em investigação e 2 óbitos, e 153 casos de pessoas que estão sendo analisadas e acompanhadas pela vigilância epidemiológica. Já Santa Bárbara do Oeste informa a atualização do coronavírus, que apresentou na última quinta-feira 611 casos suspeitos, 311 casos confirmados com pacientes moradores da cidade e 23 moradores de outros municípios, 167 casos curados, 1.139 casos descartados, 18 óbitos, 7 óbitos confirmados, e considera-se como casos suspeitos aqueles notificados com síndrome gripal, síndrome respiratória aguda, grave e que estejam dentro dos critérios estabelecidos pelo Ministério da Saúde. Outro dado alarmante aqui é com relação à cidade de Piracicaba. A cidade de Piracicaba atualizou os dados também, atualizado ontem com 2.074 casos confirmados, 821 suspeitos, 3.558 descartados, 1.381 recuperados, 611 em tratamento e 82 óbitos, dados atualizados da cidade de Piracicaba, aqui bem próximo a nós. E o comércio da cidade de Limeira continua fechado até o dia 5 de julho por conta do aumento no número de pessoas infectadas e pessoas que infelizmente faleceram, e o número de leitos que já não tem mais como atender as pessoas que precisarem de respirador. Por isso foi determinado o fechamento do comércio na cidade de Limeira até o dia 5 de julho, para que dessa maneira a saúde possa se reorganizar e as pessoas que precisarem de leito para o Covid-19, respiradores, possam ser atendidas e não perder vida, como vem acontecendo em todo o país. Tá certo. Tem uma informação aqui, a Marinilza de Paula Bueno, através do Facebook aqui da Azul, na nossa live, está falando assim: Tarcísio, pede para o Jairo Guilherme Silva entrevistar alguém sobre poda de árvores. Tenho algumas na calçada, não sei como agir. Será que o órgão público faz isso, né? Lembrando que os serviços que não são de urgência ou extremamente essenciais também tem que tomar as cautelas de acordo com a pandemia. E essa questão de poda de árvore, antes do Jairo falar, é algo que realmente tem uma fila muito grande para ser analisado e tudo mais. É realmente um assunto delicado, né, Jairo? Tem que ter autorização da Secretaria de Meio Ambiente aqui da Americana, isso. Ou então já tiveram várias pessoas que fazem podas de árvores na cidade que estão autorizadas a fazerem, passaram por um processo de treinamento na prefeitura, através da Secretaria de Meio Ambiente, e o fato é que se a árvore tem muita gente que pede a poda de árvore porque não quer que caia ali as folhinhas na calçada, né? Quer manter limpo e eu quero erradicar a árvore em frente da minha residência, o que não pode ser feito, até porque tem que manter a cidade arborizada. Mas o caso é de se analisar se realmente a árvore está danificada, está colocando em risco a fiação ou a casa do morador, que ela passa então, Tarcísio, o endereço. Nós vamos encaminhar lá para o Donizete, que é o responsável pelas podas de árvores aqui da Americana, e a gente passa para que eles possam fazer a avaliação na casa da nossa ouvinte que está nessa situação, né? Tem muitas árvores também que já estão já mortas, né? Tá ali, e é necessário fazer a retirada da árvore. Outras que estão colocando em risco o imóvel, ou então a fiação, enfim, tem alguma coisa que tem que ser analisada pelos técnicos da Secretaria de Meio Ambiente. O pessoal da poda de árvore, meu amigo Donizete, é ouvinte aqui da Rádio Azul, e eu encaminho a ele para que ele tome
as devidas providências. Isso, e também tem outras pessoas aqui perguntando, a Adélia Batista de Nova Odessa, perguntando assim a respeito dos postos, né? Esses postos não são fechados pela polícia por serem autuados em flagrante? É a dúvida dela. Não foram fechados. Não foram fechados, né? Não. Vão pagar multas, mas o cara pode pagar multa, mas ele continua fazendo essa sacanagem contra o consumidor, né? Isso. A Carmen da Vila Jones está perguntando assim: bom dia, Tarcísio e Jairo. Quais os postos que fraudam a gente? Tem essa lista? O PROCON vai passar essas informações? Tem a lista dos postos que foram passaram a fiscalização, que eles vão fazer em vários postos, né? Agora não tem como, eles não afirmam, esse posto está fraudando. Se está fraudando, por que está aberto, né? Então. Não, ele vai pagar multa, e aí ficou uma advertência para que ele não mais faça esse tipo de procedimento. Porque ele não estava sabendo que fraudar e roubar os outros. Instalar um equipamento eletrônico que frauda os outros, ele não estava sabendo isso daí, né? Então, vai pagar multa, na reincidência dobra-se o valor da multa, e depois, se realmente o camarada não tomar jeito mesmo, se for aquele sacana mesmo, aí fecha o posto de combustível. Na terceira infração, fecha o posto de combustível. Gente, o negócio vai ter que ser aquilo lá, medir mesmo no odômetro, ver onde que está o combustível melhor. Nós temos aqui a relação dos postos, mas não vamos mencionar, até porque não foram fechados, não foram advertidos apenas. Agora, você afirmar que ele está fraudando, aí você tem que provar, né? Então, não somos técnicos do IPEM, não somos técnicos do PROCON para realmente afirmar que aquele combustível está sendo adulterado, ou que aquele posto está colocando menos gasolina do que o outro, do que você está pagando. Vamos fazer o seguinte, Jair, vamos tentar ver com o PROCON, ver se o PROCON fala alguma coisa e a gente traz aqui no até próximo. Ontem eles colocaram a lista e aquela coisa, né? Se a gente falar, a gente tem que bancar a informação. É uma coisa que se você tiver um grupo de advogados... Então quem entrar no site do PROCON vai ler lá. Vai ver os postos lá. Então entra lá no site do PROCON. Não estamos falando que esses postos estão... Aí é a responsabilidade do PROCON, né? O PROCON também, o IPEM, eles estiveram fazendo a fiscalização e encontraram essas irregularidades. Eles pediram para resolver tudo isso, para não mais fazer. Agora não podemos falar que realmente está sendo feito ou não. Aí vai da confiança, do consumidor com o posto de combustível, né? Exatamente. Mas tem muitos postos aí, o pessoal trabalhando dignamente, respeitando o consumidor, mas tem meia dúzia de pessoas que acabam fraudando essa situação, hein? Então tem que ficar atento e ter o olho aberto aí. Bom, daqui a pouco você volta, né? Valeu, um abraço, até mais. Até mais, Jairo. Chegando aqui as informações da polícia. Will Magri atualizando o que aconteceu aí de importante na área policial nas últimas horas. Alô, Will Magri, bom dia! Bom dia, Tarcísio. Sextou. Tô chegando com as informações da polícia. Um homem de 53 anos foi preso por estupro contra um menor no bairro Parque Residencial Bandeirantes, em Sumaré. O indivíduo abusou sexualmente do neto de apenas 4 aninhos. De acordo com o boletim de ocorrência, os soldados foram acionados para atender uma ocorrência de estupro na rua José Maria Paiva Osório Filho e no local conversaram com a mãe da vítima. Ela relatou que encontrou o padrasto de seu marido abusando da criança. O garoto ainda contou que os abusos já haviam acontecido antes, onde o autor passou as mãos em suas partes íntimas. A mulher passou o endereço do indivíduo para os policiais e o autor foi preso. No primeiro momento, ele negou o ato, dizendo que não passava de um mal-entendido. O caso foi registrado no plantão policial, onde o criminoso permaneceu à disposição da justiça. E já eu volto, 11h30 da manhã, para fazer um resumo de tudo o que aconteceu no plantão policial. Um abraço e até lá. Ele está de volta com mais informações, Jairo Guilherme Silva. Pois é, Terçoli, apesar dos dados divergentes, o governo de São Paulo deve liberar nova fase na capital paulista. O anúncio deve ser feito hoje no estado de São Paulo, na coletiva do governador João Dória. Ele deve anunciar a liberação para a próxima fase, assim liberando a próxima fase, que é a fase amarela agora, né? Liberando a capital de São Paulo para a nova fase aí. Será? Da reabertura. Ele vai passar para a fase 3? O anúncio pode ocorrer hoje, pode, né? Uma possibilidade. Será? O estado contabiliza 25 mil infecções
e menos do que a Prefeitura de São Paulo estava esperando. Mas o governador hoje deve estar dando mais uma coletiva e falando das regiões onde poderá avançar para a próxima fase e as regiões onde poderá haver regressão aí, até por conta regredir para a fase anterior, que é a fase vermelha, né? A fase de fechamento total que muitas cidades fizeram, como Limeira, começou ontem, a cidade de Campinas começou na segunda-feira. A fase vermelha é realmente preocupante. O governo vai fazer mais hoje um anúncio de liberação para as próximas fases. E nessa próxima fase, Tarcísio, entra aí os restaurantes, né? Então, restaurantes com espaçamento, evidentemente, para que as pessoas possam estar se alimentando. Estão dizendo até que nos restaurantes as pessoas teriam que ficar em pé e não sentadas, né? Parece que eu vi alguma coisa assim. E nessa fase, a fase amarela, é permitida a reabertura com restrições de bares e restaurantes e salões de beleza. Atualmente a capital está na fase laranja, em que estão liberados o comércio de rua, shoppings e outros serviços não essenciais. Se o governador anunciar hoje a abertura para a capital paulista, né? Pode acontecer. E outras regiões que estão com a situação também um pouco mais tranquila do que muitas cidades como a nossa região, que hoje a situação é preocupante. Até na situação de Campinas, que está fechado o comércio até o dia 5. Limeira também fechou ontem, vai até o dia 5. Provavelmente a região não será contemplada, não, né, Tarcísio? Diante desse diagnóstico de pessoas infectadas e pessoas internadas. Eu acho pouco provável, né? Pouco provável. 2 vezes, em 2 anúncios do governo, ele falou que a região de Campinas e região de Sorocaba estavam aí no limite de regredir para a fase 1, né? E eu percebi que tem aumentado muito, né? Muita festa, muita aglomeração. Ontem mesmo, saindo aqui da rádio, passando aqui no centro da cidade, olha, antes da pandemia, o comércio estava muito ruim. Você não via ninguém no centro da cidade. Agora tem um monte de gente no centro da cidade. O que está fazendo todo esse povo aí, hein, Jairo? Não é? Será que todos têm necessidade de estar aí andando? Tem gente que tem que ir no banco, tem gente que tem que resolver um problema, tem que pagar uma conta, não é? Tem gente que tem que comprar alguma coisa ali que está precisando. Mas será que o pessoal não está aproveitando para bater perna? E bater perna, você está batendo perna próximo do vírus, não é? E a gente sabe como que está a situação. Eu sei lá, a gente torce para que tenha uma abertura, mas uma abertura sem problemas, né? Sem preocupações, sem risco e sem medo. Ontem eu até perguntei para o prefeito Omar Najar a respeito de Limeira, que fechou o comércio, Campinas com o comércio fechado, e se Americana era o caso também de fechar. Ele disse que não, porque a situação aqui está um pouco mais confortável do que com relação à cidade de Limeira e Campinas, né? Sei. E a Câmara de Americana aprovou ontem o projeto de autoria do vereador Wellington Rezende, também do vereador Juninho Dias, lá da região do Zanaga, projeto que obriga a prefeitura a divulgar leitos de hospitais particulares e hospitais públicos e também o número de respiradores aqui na cidade. E a Secretaria já começou a divulgar esses dados. A Secretaria de Saúde Americana informou ontem que a ocupação de leitos destinados exclusivamente para pacientes suspeitos ou confirmados com Covid-19 é de 64% com respiradores, de 39 dos total de 39, 25 estão ocupados e 54 sem respiradores, de 56, 30 estão ocupados. Esse percentual leva em consideração todos os leitos no município, seja hospital particular ou público, tanto no hospital municipal quanto nos outros hospitais particulares. A ocupação dos leitos apenas no hospital municipal é de 47%, com respiradores, de 15, o total de pessoas ocupadas são 7, de 90% com respiradores, de 20 e 18 estão ocupados. Olha que coisa, já 90% sem respiradores, né? Então, do total de leitos de 20, 18 estão ocupados. Isso no hospital municipal, mas esses dados serão divulgados agora todos os dias. É uma determinação, uma lei aprovada na Câmara de Americana. Foi aprovada ontem, ótimo, mas a prefeitura começou já a fazer a divulgação desses dados. Já fazia antes, né? Agora vai fazer mais aprimorada, né?
Não tinha um dado apenas embaixo, do hospital municipal. Exato. Sim, Apenas, mas não de todos os... São todos os leitos disponíveis na cidade. Na cidade. Tanto o municipal, era divulgado, sim, você tem razão. Exatamente. Era apenas divulgado do Hospital Municipal Dr. Valdemar Tebaldi. Agora a lei obriga a divulgação de demais, todos os hospitais aqui da cidade, seja particular ou não. E é isso que importa. É esse o problema. É a falta de leito de UTI, é a falta de respirador. É isso que é o preocupante. E é isso que as pessoas têm que conhecer. Levando isso a conhecimento das pessoas, aí elas vão ter aí uma noção exata do que significam esses números. E nessa fase, o Tarcísio, da fase laranja, que permite a reabertura com restrições e bem criteriosa de bares, restaurantes e salões de beleza, com essas restrições, as pessoas, hoje, muita gente que está trabalhando na área central, muita gente está trabalhando em escritórios, elas têm que se alimentar, então vão até o restaurante, pega ali a Marmitex e leva vai fazer o almoço em qualquer outro lugar, né? Agora eles estabeleceram que terão que ter essas restrições para que possa abrir. São Paulo vai analisar hoje, o governador deve anunciar por volta do 12h45 a possibilidade da abertura para a terceira fase, que é a fase amarela, assim permitindo a reabertura com restrições de bares, restaurantes e salões de beleza. Vamos aguardar no anúncio do governador se a nossa região também será contemplada nessa terceira fase. Ou anda para trás, né? Vamos torcer para que não, mas principalmente para que as pessoas tenham responsabilidade, se cuidem, mantenham aí as regras, né, de distanciamento, de higiene e de proteção, para que a gente consiga sair dessa, né, Jairo? Tá certo. Eu volto logo mais com mais informações aqui da redação On News. Até já. Redação On News. Na Azul, a cor da informação.